Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, semana passada nós paramos ali numa parte em que o casal apaixonado, Saulo e a sua futura noiva Abigail, eles estavam ali conversando, traçando planos para o futuro sobre a vida conjugal, né? Falando dos sonhos de cada um, o que eles ansiavam, a visão de casamento. Nós até colocamos ali bastante como que é essa tradição judaica, como que é a valorização desse povo, né, do casamento. Eles têm uma visão de uma valorização muito grande pelo casamento, pela família, para que o casamento realmente seja algo em que Deus faça parte. Então, está muito atrelado à religiosidade deles, né? E isso até os dias de hoje. E o modelo familiar com funções bem definidas de ambos os cônjuges, ambos os cônjuges, funções diferentes entre si, porém nenhuma menos importante do que a outra. Mas também fizemos algumas reflexões que por que a gente tem que entender isso, entender todo um contexto cultural, histórico de um povo, de uma cultura, né, totalmente diferente, porque aos nossos olhos ocidentais, que não temos muitas vezes os mesmos valores, não cultivamos as mesmas tradições, talvez algumas, e por cedermos aí muito a, a novas ideias, a progressos, a gente foi se distanciando de algumas coisas ao ponto de que esses valores que eles cultivam desde o princípio, e aí nós pegamos até a passagem de Jesus quando ele fala que no princípio, como que era o casamento no princípio, né? Ou seja, no princípio, quando a gente ainda não tinha se deturpado com tantas ideias ali que se afastam da lei de Deus, não haveria motivo para o divórcio, né? É isso que a gente entende. Porém, pela nossa dureza de corações, que a gente também refletiu, o que significa dureza de corações? Dureza do coração é quando a gente faz os ouvidos moucos às leis de Deus, o coração endurecido às leis de Deus, e começamos a agir por nós, movidos por motivos outros que não os que deveriam. Então, quando os casamentos passam a ser pautados com base em interesses de qualquer, de qualquer nuance que seja, não só interesse econômico, né, mas todo e qualquer interesse material. O que que é um interesse material? Não é só casar, né? Golpe do baú só, né? Como a gente costuma falar. Interesse material é quando o casamento, quando a união, ela se dá com vista às coisas só da matéria. Então, vou casar porque aquele homem é lindo, aquela mulher é linda, porque alimenta a minha vaidade estar ao lado daquele homem ou daquela mulher. Eu vou ser valorizado, né? A minha vaidade vai ser valorizada se eu conquistar aquela mulher tão desejada por todos, ou se eu tiver aquele homem tão desejado por todas. Interesse econômica mesmo, vou me casar para poder sair de uma condição difícil e ficar bem no casamento. Interesses puramente movidos pela paixão, e a paixão tem a ver com o quê? Com matéria, né? Então, todos esses interesses que vão além dos interesses espirituais, que é de afinidade mútua, de respeito, de enxergar o casamento como uma célula para uma sociedade melhor, mais cristã, mais justa, com mais valores, né? Então, quando a gente pensa nesses valores que não são materiais, ou seja, são valores que vão agregar muito mais ao espírito,
do que aos sentidos e etc., esse casamento é um casamento que não foi, digamos assim, corrompido no princípio. E tudo que se corrompe no princípio, ou seja, tudo que se distancia das leis de Deus em algum momento lá do princípio, que seja, né, nas encarnações mais para trás, a gente sabe que precisa ser reajustado. E aí, quando vem os reajustes, o que acontece? Tem que vir novamente para reajustar. E assim os casamentos passaram a ser casamentos, digamos assim, provacionais, né? Muitas vezes estamos juntos de um companheiro ou uma companheira para nos reajustar ali de um passado, de um princípio que foi deturpado. Então, nós vimos tudo isso, reflexionamos sobre essas questões ali na semana passada, né? E que esses dois jovens aqui estavam planejando o seu futuro justamente dentro das bases que se espera. E que talvez isso, para a nossa visão ocidentalizada de hoje, e muito talvez, não sei, né, se talvez nos afastamos enquanto sociedade bastante desse princípio, talvez a gente possa rotular algumas coisas com situações que a gente vivencia hoje, né? E sabemos ali que existem algumas coisas, mas a gente pode, por exemplo, incorrer num erro de taxar, por exemplo, Saulo como um machista e autoritário e um subjugador, né? Pela forma como está colocado ali. Mas nós reflexionamos que, na verdade, ele estava exercendo e cumprindo e entendendo da forma da função masculina dentro do casamento. De modo que não poderia ser isso que a gente vê pela resposta da própria Abigail. Ela, em nenhum momento do diálogo, ela se sente ou dá a menor, sei lá, brecha para a gente interpretar que ela, por um segundo sequer, tenha se sentido humilhada, subjugada, dominada, né? Enfim, inferiorizada pelo Saulo. Muito pelo contrário. Ela expõe qual vai ser a função dela dentro do casamento e nós também reflexionamos o seguinte: quão importante. Talvez, se não mais até importante, porque ela seria ali a base, o sustentáculo emocional total ali daquele casamento e daquela futura família que viria a surgir, né? Enfim, então isso é só para a gente relembrar as coisas que foram estudadas a semana passada. Vale a pena reler com atenção esse parágrafo, e nós não conseguimos esgotar o capítulo de tão rico de profundas reflexões que é. Reflexões importantíssimas para a nossa sociedade moderna, para a gente repensar algumas coisas com a mente mais esclarecida, né? Então, muito importante a gente ler e estudar esse diálogo, essa conversa desse casal, para a gente pensar como que a nossa sociedade hoje está, se ela está muito afastada disso, e talvez aí a gente possa detectar alguns problemas aí da nossa sociedade, por que as famílias estão tão desagregadas, né? E então a gente vai terminar esse capítulo hoje. Espero, porque já está dando aqui quase 9 minutos só de explicações, e vamos começar o próximo capítulo. Então, aqui, olha, nós vamos terminar o diálogo do casal aqui, né? Então, nós paramos, eu vou ler o último parágrafo que lemos a semana passada, retomando, e vamos continuar. Então, o último parágrafo da semana passada era Emmanuel fazendo ali a sua leitura e narrando o perfil daquelas personagens. Então, aqui nós estamos vendo o Emmanuel, né? O Emmanuel nos contar um pouco daquela personalidade de Saulo, justamente desses valores morais e éticos. Aqui, na verdade, valores éticos,
tão severamente, tão retamente, não é severamente, tão retamente observados por ele dentro da sua conduta, tanto que ele se conservava casto. Ele ainda não havia muito diferente das tradições da época dele e muito anormal para um homem na condição da dele, jovem, bem-sucedido, pela descrição que a gente já leu, era um homem bonito, né? Um homem assim muito belo, muito inteligente, uma inteligência, né? Acima ali dos conhecimentos da lei. Dentro, vamos falar, profissionalmente falando, né? Uma carreira brilhante o aguardava pela frente no Sinédrio, esportista, atleta, né? Atlético ali, jovem, ou seja, com todo o vigor, mas ele se mantinha casto, porque a sua retidão ética não lhe permitia se entregar a emoções rasas, a emoções que não fossem profundas e verdadeiras. Ele se guardava para que isso se desse só com o casamento, na certeza de que o casamento ele encontraria a pessoa ideal ali para que ele se dedicasse inteiramente. Então veja, só por aí a gente vê, né, a concepção de matrimônio dele. E Emmanuel está traçando um perfil ali de como ele era, né? Então nós também nessa parte ali de Emmanuel fazendo trazendo para a gente conhecer um pouco desse Saulo. Então, olha, na última semana nós paramos aqui, olha, sua concepção, né, a concepção de Saulo, né, sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene, né? Ou seja, conservar-se intacto, digamos assim, de contatos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo nupcial. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que, ao seu ver, todo homem, né, cujo caráter fosse igual ao dele aqui, reto, né, deveria conservar-se puro, virgem, né, indene, né, de contatos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo nupcial, ou seja, até que se casasse. E continuando aqui, Emmanuel falando sobre Saulo, né? Então, Emmanuel falando das concepções ali, do pensamento, de como era, ele fazendo uma análise do perfil mesmo de Saulo. O lar constituído havia de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. E nós, não sei se falamos a semana passada, o significado da palavra tabernáculo para os judeus era muito sagrado falar em tabernáculo, né? Porque eles eram povos que eram nômades, ou seja, eles não se fixavam, né? Eles não se fixavam, até pela história deles, eles tiveram uma história, ficaram 400 anos ali escravizados no Egito, depois ficaram mais um monte de anos, sei lá, 40 anos vagando ali pelo deserto, né? Então, como eles não tinham um território fixo, como que eles faziam? Nômades, né? Ficavam indo de um lugar para o outro. Então, é complicado para quem leva uma vida nômade construir uma casa com bases, né? Com um alicerce ali na pedra e tudo mais. Porque e aí quando fosse embora vai deixar? Não. Então eles montavam tendas, porque quando tivesse que sair de um lugar e ir para o outro era muito fácil desmontar aquelas tendas, aquelas barracas e saírem. Mas inicialmente para eles, para os judeus, eles tinham essa ideia de que tabernáculo, ou seja, uma tenda armada assim em algum lugar, é uma forma materializada que eles tinham de entender como a casa de Deus na terra. E olha que interessante o pensamento judaico, tá? Por quê? A casa de Deus na terra, por quê? Porque eles já tinham essa concepção, eles já sabiam essa coisa de Deus único e onipresente. Eles conheciam a Deus nessas características que nós, da doutrina, conhecemos pelos estudos de Kardec e pelas informações que os espíritos nos trouxeram, né? Deus é único, soberanamente justo e bom. As características lá, onipresente, onipotente, onisciente, né?
Então, eles tinham já essa certeza, os judeus, lá nesse tempo aqui, muito antes até, desde Moisés, é muito antes até disso. E a forma como eles interpretavam esse conhecimento é assim: se Deus é onipresente, ou seja, se ele está em todos os lugares, quando ele está na terra, então se ele está em todos os lugares, né, no céu, no mundo espiritual, sei lá, né, mas quando ele está na terra, ele tem que ter uma morada que também esteja em todos os lugares. Ou seja, a morada de Deus não poderia ser uma casa sólida também ali edificada em bases, né? Então seria o quê? A casa de Deus seria um tabernáculo, ou seja, seria uma morada que pudesse transitar por tudo que é lugar. Então, o tabernáculo, esse termo, se a gente for procurar o significado no dicionário, para os judeus antigos, tinha esse significado, que seria a residência, a morada material de Deus na terra. E a morada material de Deus na terra, se Deus está em todos os lugares, ela tinha que ser uma morada que proporcionasse a Deus estar em todos os lugares, ou seja, teria que ser uma coisa móvel, né? Então, tabernáculos seriam essas tendas, essas barracas aí. Então, para eles, isso, por isso que eles usam, né, o termo tabernáculo. Tá? Então, olha, o lar constituído havia de ser um tabernáculo, que seria a casa de Deus na terra e que se movimenta para tudo que é lugar, né? Haveria de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. Os filhos, as primícias no altar do amor maior, consagrado ao Senhor Supremo. Não que a sua juventude estivesse isenta de desejos, então ele tinha os desejos ali naturais da idade dele, né? Porque ele é casto, como a gente leu aí a semana passada, mas ele tinha os desejos, né? Olha, não que sua juventude estivesse isenta de desejos. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo e de todos os tempos. Ele era um homem, um jovem, é, guardadas as devidas proporções, né? Encarnado, um jovem encarnado como qualquer outro, né? De todos os tempos. E imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometer a si mesmo jamais tergiversar, quer dizer, evitar, fugir, né? Ele era muito assim, direto, né? Sim, sim, não, não. Prometer a si mesmo jamais tergiversar. A vida do lar é a vida de Deus. Olha os valores que esse homem tinha. Como que a gente vai falar que homem machista, né? Como a gente poderia ter uma, uma, uma precipitada opinião se não tivéssemos tido os conhecimentos que tivemos aí semana passada, né? Conhecer ali os costumes da época, poderíamos incorrer se a gente ficasse unicamente afeto ao que os conhecimentos vulgarizados de hoje, a gente diria isso. Mas olha só, né? Ele valorizava demais a vida do lar como sendo a vida de Deus. Olha, e Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. Ou seja, emoções mais sublimadas é justamente aqui a gente está falando dessa questão da castidade. Ele se guardava para emoções mais sublimadas. Um homem machista não faz isso, né? Então vamos lá. De esperança em esperança, via passar os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Esperava e confiava. Seus pais presumiam encontrar, ali ou acolá, aquela quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, então os pais achavam, ficavam ansiosos para ele arrumar alguém logo, né? Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros no concernente à escolha que afetava a decisão do seu destino, ou seja, ele não se deixava influenciar pela pressão dos pais. Ele queria acertar na escolha e isso só ele saberia. Abigail enchera-lhe o coração. Era a flor mística do seu ideal,
A alma que ele entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas afeições delicadas, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si, como se fizesse a uma criança meiga, e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Inebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro. Veja, mesmo quando eles falavam ali das suas intimidades ali, né, eles colocavam Deus, ou seja, era um casal que estava em plena sintonia, era um casamento, digamos, a três, né, no sentido, os dois ali e Deus, como a gente leu lá no começo, que eles falavam que Deus seria a coluna principal do sustentáculo do lar deles, né? Olha, faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro, que se lhes auspiciava santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com o plenilúnio maravilhoso. Os plenilúnio, né, era o anoitecer. Os eleoendros, é uma planta ali, bonita, um arbusto, pareciam sorrir-lhes. As rosas orientais, aureoladas pelos raios da lua, eram-lhes qual mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou venturoso: dentro de 2 dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, Dalila é a irmã dele que ele pediu para que já preparasse o terreno com os pais, né? Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais e, precisamente de hoje a 6 meses, quero ter-te comigo para sempre. Nossa Senhora, já marcou a data do casamento. Então ele já, né, estava ali marcando o casamento para daqui 6 meses. E ela fica surpresa. Olha, 6 meses? Revidou ela meio ruborizada e surpreendida. E ele vai dizer: nada haverá, penso, que possa embargar esta resolução, de vez que já temos o indispensável. E ela vai dizer para ele: olha, e se ainda não tivermos até lá notícias de Gesiel? Por mim, desejaria casar-me convicta do seu contentamento e aprovação. Então, nós vimos lá, né, mas no começo desse capítulo que está terminando, que ela fala do irmão, né, e ela pede até para ele, já que ele era tão influente, caso ele, quando ele assumisse lá no Sinédrio como chefe e tudo mais, se ele não podia utilizar da influência dele para tentar localizar o irmão, porque ela sentia no coração que o irmão estava vivo e ela queria encontrá-lo, né? E nós vimos também que ele sentiu ali uma pitada de ciúme desse carinho todo que ela tem pelo irmão, né? Ele ficou com uma pitada de ciúme. E vamos ver aqui, olha, quando ela diz para ele que ela está aguardando notícias do irmão, né? E eles, olha, Saulo esboçando leve sorriso em que havia muito de contrariedade mal dissimulada, esclareceu. Por que contrariedade mal dissimulada? Porque lá atrás nós vimos que ela, falando do irmão com tanto amor, né, suscitou nele lá uma pontinha de ciúme, né? Mas aí só que ele prometeu para ela, para agradá-la, que ele faria o que fosse possível, que estivesse ao alcance dele para tentar localizar, né? Ele prometeu para ela, e ele é um homem aqui, como vimos, de palavra, né? Então, aí olha o que ele vai responder para ela. Quanto a isso, fica tranquila. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, né, da família dele, que se encontram em plano mais imediato. Né? Então, primeiro vai tratar lá dos pais dele, a irmã lá falar com os pais dele.
E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Acaia, que foi lá onde teve. Ela soube que o irmão foi mandado para as galeras, né? É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então providenciaremos com mais segurança. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento. Irmanados agora na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os donos os aguardavam entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual: fiel para sempre. Ele, beija ali as mãos dela, dizendo isso para ela: fiel para sempre. Daí a minutos, depois de ligeira palestra com os amigos, ouvia-se o trotear dos animais estrada em fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava celeremente ao luar, sob uma nuvem de pó. E assim terminamos o capítulo 4 e nós vamos iniciar a leitura do capítulo 5. Vou fazer uma leitura breve aqui, preliminarmente, porque nós colocamos aqui na descrição do vídeo, então nós vamos começar a leitura do capítulo 5, do capítulo 5, a pregação de Estevão. E nós vamos lembrar que quando ele conversava com Sadoc, aqui no começo desse capítulo 4, Sadoc fala de um parente dele que havia recebido ali cuidados, algumas curas, né? De uns homens que ali em Jerusalém, né? Uns homens chamados Homens do Caminho, e que ele achava muito estranho, começou a falar, e Saulo, né? Muito rigoroso, ficou com a pulga atrás da orelha. Mas como é que pode isso? Eles estão obedecendo a lei ou eles estão subvertendo de alguma forma? Ele ficou curioso para saber, né? E ele, nessas conversas dele, já muito tendencioso a ficar ali na letra que mata ao invés do espírito que vivifica, ele estava nessa tendência, ele diz para o amigo Sadoc que ele ia verificar de perto para saber o que era isso, né? E de fato agora ele vai, olha. Então esse capítulo 5 vai falar dessa ida de Saulo para conhecer os trabalhos realizados na Casa do Caminho, que era a casa onde Pedro e os outros cristãos, inclusive Estevão, trabalhavam ali, né? Fazendo todo tipo de caridade e curas e etc, né? Trabalhavam ali com a mediunidade e a caridade. Então, aqui, olha, capítulo 5, a pregação de Estevão. Vou só introduzir aqui a leitura, porque o nosso tempo já está se esgotando. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Tiago, Pedro e João, que são discípulos, né? Eram discípulos, agora aqui são apóstolos. Por quê? Né, já explicamos. Discípulo enquanto estavam aprendendo ali junto com Jesus. A partir do Pentecostes, eis que vos envio. Né? O enviado é o apóstolo. Já está pronto para a tarefa. Então aqui eles já são apóstolos. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das escrituras, né? Então, a fama de Saulo já corria ali naquela região. Bom, falei que íamos fazer só uma introdução e de fato nós vamos parar por aqui, porque o próximo capítulo, o próximo parágrafo é longo e já está dando aqui o nosso horário, né? Feita a introdução do 5º capítulo, semana que vem nós continuaremos, né?
Nós continuaremos e nós vamos ver o que vai acontecer com essa chegada de Saulo e com essa visita, com essa observação que ele vai ter ali dos trabalhos realizados pelos apóstolos de Jesus na Casa do Caminho. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa bela história. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.